Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica localizada aqui na Paraíba, louvado seja Deus, em Várzea Nova. Louvado seja Deus, no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. Louvado seja Deus. E para mim é um motivo de muita alegria, louvado seja Deus, estar aqui mais uma vez para trazer, meus amados irmãos, para todos vocês a santa e gloriosa Palavra de Deus. Louvado seja Deus, uma palavra que perdoa, que salva, que cura, que liberta, que transforma o mais vil pecador. Se tão somente ele crer na palavra de Deus e agir de conformidade com ela. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. Louvado seja Deus. O importante é que você parou neste momento para assistir esse vídeo, para ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Isso é uma prova que você é de Deus, porque você deixou de assistir outra coisa para assistir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Para ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero ler para todos vocês a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São João, louvado seja Deus, capítulo 14, versículo do 15 ao 17. Louvado seja Deus. Eu vou ler apenas 3 versículos da palavra de Deus, mas nesses 3 versículos tem muito conteúdo, tem muito material para nós aprendermos a partir deste momento, louvado seja Deus. Com certeza o Senhor Deus vai falar ao seu coração e você creia, aquilo que Ele falar ao seu coração, você agarre, receba e põe em prática, louvado seja Deus, porque é a vontade de Deus para você, tá certo? Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 15 ao 17. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Louvado seja Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O versículo 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia, louvado seja Deus, o Rei da Glória. Que palavra maravilhosa, meus amados irmãos, que palavra gloriosa, fiel e verdadeira, louvado seja Deus. Não foram os discípulos que falaram essa palavra, não foram os apóstolos, louvado seja Deus, mas se fossem, era verdade também, mas essas palavras saíram dos próprios lábios do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. E o versículo, meus amados irmãos, versículo 15, começa dizendo: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes. Por que ele diz se me amardes? Porque nem todo mundo ama ele. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu tenho visto em vários carros, em alguns lugares, a seguinte frase: eu amo Jesus. Louvado seja Deus. Mas somente dizer que ama a Jesus não é o suficiente. Uma pessoa pode dizer para outra que ama aquela outra pessoa. E a pessoa pode até acreditar, porque a pessoa não vê o coração, né? Louvado seja Deus. Mas com o Senhor Jesus Cristo é diferente. O Senhor Jesus, Ele é onisciente. Louvado seja Deus. Ainda que as palavras cheguem em nossos lábios,
ele já sabe tudo quanto nós vamos falar. Louvado seja Deus. E a prova de alguém que ama a Jesus não é simplesmente abrir a boca e dizer que o ama. A prova que alguém ama Jesus de verdade, ele mesmo falou qual é a prova. Olha aí, ó, se me amardes, olha aí a prova de quem ama Jesus qual é. Ele diz, ó, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, essa palavra guardareis, noutra tradução, quer dizer obedecereis. Louvado seja Deus. Aí eu pergunto a você, todas as pessoas que dizem que amam a Jesus, obedecem a Jesus? Fazem a vontade de Jesus? Louvado seja Deus. Claro que não. Louvado seja Deus. Todas as pessoas que colocaram a seguinte frase nos seus carros: eu amo a Jesus, eles obedecem a Jesus? Claro que não. Louvado seja Deus. Então a prova de quem ama a Jesus, louvado seja Deus, é quem guarda os seus mandamentos. Ele mesmo diz, ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, obedecereis. O guardareis os meus mandamentos não é pegar a Bíblia Sagrada e guardar em cima do guarda-roupa, no armário, no estante, nada disso. Guardar é obedecer, é praticar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Observe que ele diz, no plural, os meus mandamentos. Tudo no plural. E quais são os mandamentos do Senhor? O Senhor Deus, ele deixou 10 mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Está lá em Êxodo capítulo 20. Louvado seja Deus. O primeiro é, não terás outros deuses diante de mim. O segundo é, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro é, não usar o santo nome do Senhor em vão. O quarto é, guardar o sábado, que no caso, hoje, para nós, é guardar o domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. O quinto mandamento é honrar pai e mãe. Louvado seja Deus. O sexto é, não matarás. O sétimo é, não adulterarás. O oitavo é, não roubarás. O nono é, não darás falso testemunho, ou seja, não mentir. Louvado seja Deus. E o 10, não cobiçarás. Estes foram os 10 mandamentos que o nosso Deus deixou para o povo de Israel cumprir. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, depois que Jesus veio à Terra, ele resumiu esses 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos. Se você achava difícil guardar os 10 mandamentos, louvado seja Deus, o Senhor Jesus resumiu e deixou apenas 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Praticando esses 2 mandamentos, louvado seja Deus, se eu e você amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, é o caso que muitas pessoas não fazem isso, louvado seja Deus, e amar o próximo como a si mesmo, você está guardando os 10 mandamentos. Aí sim, aí você está provando que ama o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quem ama Jesus não é simplesmente quem bota a frase num carro ou em outro lugar, eu amo Jesus. Quem ama Jesus não é simplesmente quem vai a uma igreja. Quem ama Jesus não é simplesmente quem é evangélico ou de outra religião. Quem ama Jesus não é simplesmente quem tem a Bíblia na sua casa, louvado seja Deus. Quem ama Jesus não é simplesmente quem não bebe, quem não fuma, quem não joga, nada disso. Quem ama Jesus são aqueles que guardam, que praticam os seus mandamentos. Louvado seja Deus. Pois bem, o versículo, meus amados irmãos, 16, após o Senhor Jesus Cristo dizer sobre quem amava Ele, o que era que deveria fazer, o Senhor Jesus disse no versículo 16, e eu rogarei ao Pai. Veja que o privilégio, veja o quanto a pessoa que ama Jesus de verdade, que guarda os seus mandamentos, veja o quanto essa pessoa ganha. O Senhor Jesus promete, é uma promessa. Ele promete, ó, e eu rogarei ao Pai, louvado seja Deus, e Ele vos dará outro Consolador. Glórias a Deus.
Glória a Jesus. O Senhor Jesus Cristo estava próximo a deixar este mundo, louvado seja Deus, e voltar para o céu de onde ele veio. Os discípulos estavam tristes, louvado seja Deus, mas o Senhor Jesus disse: não se turbe, não entristeça os vossos corações. Vocês creiam em Deus e creiam em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então os discípulos estavam tristes porque o Senhor Jesus iria partir, louvado seja Deus. Mas nesse versículo aqui, o Senhor Jesus diz: e eu rogarei ao Pai para aqueles que amam a Cristo, que guardam os seus mandamentos. Ele disse: e eu, veja que é, e eu rogarei ao Pai. Para aquelas pessoas que guardam os mandamentos, o Senhor Jesus prometeu, garantiu: para vocês que guardam meus mandamentos, meus filhos, e eu rogarei ao Pai. E vocês guardaram os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Glória a Deus. Você acha que Jesus alguma vez rogou, pediu alguma coisa ao Pai e o Pai não atendeu? Você acha? Louvado seja Deus. Lá em João, louvado seja Deus, no mesmo evangelho, que eu acabei de ler a mensagem para vocês, só que no capítulo 11, no versículo 42, quando o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro, o Senhor Jesus, louvado seja Deus, fez uma oração e disse: Pai, louvado seja Deus, eu bem sei que sempre me ouves. Pode olhar, tá? Em João capítulo 11, versículo 42. Louvado seja Deus. Pai, eu sei que o Senhor tem me ouvido. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Deus sempre ouviu as orações de Jesus e sempre atendeu. Então, se eu e você amar a Jesus de verdade, nós guardaremos os seus mandamentos, nós colocaremos em prática. Então ele diz: e eu rogarei ao Pai, e o Pai atenderá o pedido de Jesus, viu? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará. O Pai não vende nada a ninguém. Louvado seja Deus. Essa conversa de eu vou dar tanto na igreja para Deus me abençoar, eu vou dar tanto, louvado seja Deus. Eu vou fazer um voto de tanto para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Você pensa que Deus é subordinado? Louvado seja Deus. Não, nada disso. Quem é subordinado são algumas pessoas aqui na terra, algumas autoridades, mas Deus não. Louvado seja Deus, nos dá tudo gratuitamente. Imagine, o Senhor Jesus disse: ó, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Se o Pai dá o Consolador, o Espírito Santo, para o ser humano que obedece a sua santa palavra, imagine outras coisas. Se ele dá o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, para aqueles que obedecem a sua santa palavra, imagine um bem material. Aí é que ele dá tranquilamente, louvado seja Deus. E ele vos dará outro Consolador, louvado seja Deus. Observe que ele disse a palavra outro. Por que Jesus não disse: e ele vos dará um Consolador? Porque Jesus já era um Consolador. Louvado seja Deus. Jesus já era um Consolador. Jesus consolou milhares e milhares de pessoas. Louvado seja Deus. O sentido de eu dizer que Jesus consolou milhares de pessoas não é simplesmente porque ele botou a cabeça da pessoa que estava sofrendo no ombro, que estava triste, chorando no ombro, e passou a mão na cabeça e tal. Não, nada disso. Louvado seja Deus. Consolar é resolver os problemas da pessoa. Então o Senhor Jesus resolveu o problema de todos aqueles que lhe procuraram. Curou as doenças, curou as enfermidades, louvado seja Deus. Deu de comer a mais de 5.000 pessoas, louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Repito, porque Jesus já era um Consolador, só que ele iria deixar este mundo, iria voltar para o céu, e ele não iria deixar os discípulos desamparados. Louvado seja Deus, de jeito nenhum. Aí ele disse: e ele vos dará outro Consolador. Louvado seja Deus. O Novo Testamento foi escrito no grego. E essa palavra outro, no grego, é allos. Allos com 2 L's. A-L-L-O-S. No grego, essa palavra outro é allos. E a palavra allos quer dizer outro da mesma espécie. Louvado seja Deus. Então, o Senhor Jesus
rogou ao Pai, e o Pai deu outro consolador para os seus discípulos. Não foi o outro consolador, mas outro qualquer, não. Ele deu outro da mesma espécie de Jesus. Louvado seja Deus. Não foi diferente, foi da mesma espécie de Jesus. Louvado seja Deus. E ele vos dará outro consolador. Glória a Deus. A palavra consolador, meus amados irmãos, em algumas traduções, está escrito advogado. Louvado seja Deus. Mas o que é um advogado? A palavra advogado, louvado seja Deus, quer dizer, é um profissional graduado em direito. Louvado seja Deus. É um profissional formado em leis. Louvado seja Deus. O Espírito Santo é muito mais do que isso. Então, louvado seja Deus, a palavra advogado, louvado seja Deus, não é também o suficiente, louvado seja Deus, e nem a palavra consolador, louvado seja o nome de Jesus. Veja, meus amados irmãos, a palavra advogado, como eu já disse, que em algumas traduções, em vez de consolador, é advogado, a palavra advogado, ela vem do latim, louvado seja Deus, que é advocatus. Em vez de ser advogado, não é com G, é com C, louvado seja Deus, e no final não é D-O, é T-U-S. Repito, a palavra advogado vem do latim, é advocatus. Advocatus, que é o equivalente, louvado seja Deus, é o equivalente exato do adjetivo verbal passivo grego, que é parakletos, louvado seja Deus. A palavra advogados, quer dizer, parakletos, lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 1, louvado seja Deus, está escrito: filhinho, não pequeis, mas se pecar, tens um advogado junto ao Pai. Então, Jesus prometeu enviar o Paracletos, louvado seja Deus. A palavra, meus irmãos, louvado seja Deus, Paracletos, formado pelas palavras. A palavra Paracletos. Para, louvado seja Deus. A palavra Paracletos é formada pelas palavras gregas, louvado seja Deus. Como eu já disse, que o Novo Testamento foi escrito no grego, louvado seja Deus. Então, a palavra Paracletos, louvado seja Deus, é a palavra grega, louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus, que quer dizer Paracletos. Para quer dizer ao lado. E Cletos quer dizer chamado, louvado seja Deus. Ou seja, o Espírito Santo, que é o Paracletos, louvado seja Deus, é alguém chamado para ficar ao lado de outro para ajudar, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora você veja, meus amados irmãos, essa era a última noite de Jesus aqui na terra, antes dele morrer. Quando ele disse isso, que rogaria ao Pai e mandaria outro Consolador, essa era a última noite dele vivo aqui na terra. Louvado seja Deus. E ele fez essa promessa. Você já pensou, antes de partir, fez essa promessa maravilhosa para aqueles que obedecem a sua santa palavra. Então vale a pena obedecer às palavras de Cristo. Vale a pena guardar os seus mandamentos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então você veja, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Louvado seja Deus. Para que fique convosco para sempre. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Melhor do que a presença do Senhor Jesus aqui na terra. Louvado seja Deus. Por quê? Porque aqui na terra Jesus estava fisicamente. Louvado seja Deus. Ele não podia estar, por exemplo, em Samaria, louvado seja Deus, e em Caná da Galileia ao mesmo tempo. Porque ele estava preso num corpo. Igual eu e você estamos no corpo. Louvado seja Deus. Então, ele não poderia. Já o Espírito Santo é diferente. Louvado seja Deus. Então, ele disse, para que fique convosco para sempre. Não é para que fique convosco 3 anos e 6 meses, como eu fiquei, como Jesus ficou, né? Não. Para sempre. Louvado seja Deus. Enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto nós vivemos aqui na terra, o Espírito Santo estará dentro de nós, estará conosco. E quando partirmos daqui, que a nossa vida aqui não é para sempre, quando partirmos daqui, ele continuará conosco.
Louvado seja Deus, que maravilha, né? Louvado seja Deus, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus. Agora você veja, a palavra consolador, louvado seja Deus, como Jesus disse, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador. A palavra consolador, ela tem vários significados. A palavra consolador significa conselheiro, se você quiser anote aí. Conselheiro, ajudador, bendito seja Deus, encorajador, bendito seja Deus, amigo fiel, já vou falando 4. Intercessor, 5. Fortalecedor, 6. Aliado, 7. Tem pelo menos 7 significados da palavra consolador. Bendito seja Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, veja bem, é comum chamar o Espírito Santo de consolador ou ajudador, né? Como eu disse, por exemplo, aqui na leitura que eu leio de João, está escrito consolador, já tem outra tradução que está escrito advogado. Louvado seja Deus. Então é comum, como eu já disse, me permita dizer novamente, chamar o Espírito Santo de consolador ou ajudador. Mas em nossa língua, na nossa língua portuguesa, louvado seja Deus, a palavra consolador, meus irmãos, louvado seja Deus, ela parece diminuir o papel do Espírito Santo, louvado seja Deus. Isso mesmo, alguém que tenta apenas confortar-nos sobre a ausência de Cristo. A palavra consolador, repito para você, viu? Parece diminuir o papel do Espírito Santo, louvado seja Deus, alguém que tenta apenas confortar-nos sobre a ausência de Cristo e por termos aos nossos pesares. Já, meus amados irmãos, a designação de ajudador, como eu disse que a palavra Espírito Santo, louvado seja Deus, é comum alguns chamar de consolador ou ajudador, então já a designação para ajudador apresenta o Espírito Santo, por exemplo, como um socorrista, louvado seja Deus, glória a Jesus, ou seja, como um socorrista, por quê? Porque é acionado só nas horas difíceis e não para ficar o tempo todo ao nosso lado. Um socorrista, por exemplo, né? Quando alguém é acidentado, louvado seja Deus, alguém chama logo o SAMU, né? Aí vem o socorrista, louvado seja Deus. No instante o SAMU é acionado. Para quê? Para socorrer a pessoa naquele momento difícil. Então, não assenta bem também a palavra somente ajudador para o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O versículo 17, o Senhor Jesus diz: o Espírito da verdade. Por que o Senhor Jesus disse o Espírito da verdade? Observe que tem uma vírgula na palavra verdade. Porque existe o espírito da mentira, do engano, que é o espírito maligno, o espírito de Satanás, que é enganador. Louvado seja Deus. Já o Espírito Santo não, é o Espírito da verdade. Ele só fala a verdade, o que Deus mandar ele falar. Louvado seja Deus. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. De jeito nenhum. Por quê? Porque o mundo anda, louvado seja Deus, fazendo a vontade da carne. O mundo, as pessoas do mundo, louvado seja Deus, que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, que não são praticantes da palavra, eles andam segundo a carne e não segundo o Espírito. Então o mundo, o Senhor Jesus Cristo disse, não pode receber. Só quem pode receber o Espírito Santo é a pessoa que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador e guarda os mandamentos do Senhor. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ele diz por quê? Porque não o vê nem o conhece. O povo do mundo. Mas quanto aos seus seguidores, aqueles que praticam a palavra, ele diz, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita conosco aqui na terra e estará em nós quando nós partirmos daqui. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Louvado seja Deus. Agora você veja, meus amados irmãos, glória a Jesus. Ainda no Evangelho de João, só que no capítulo 16, eu leio o capítulo 14, e João, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 7, está escrito assim, o Senhor Jesus que diz: todavia,
digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Louvado seja Deus. Está vendo? Isso foi antes de Jesus partir, né? Ele disse no 14 aqui, que iria e enviaria o Consolador e tal, e os discípulos ficaram tristes, porque o Senhor Jesus iria partir e ir embora. Glória a Deus. Então foi quando o Senhor Jesus disse para ele, vou repetir o capítulo 16, versículo 7, viu? Mas eu vou explicar. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo aqui nesse versículo 7 de João, é para o bem de vocês, meus discípulos, que eu vou. Louvado seja Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês ficarão melhor comigo no céu e com o Espírito Santo aqui na terra, do que estão agora comigo na terra e com o Espírito Santo no céu. Eu volto a dizer a vocês, por que Jesus disse que era melhor para eles que Jesus fosse? Louvado seja Deus. Porque Jesus estava aqui preso a um corpo, não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então ele disse, eu vou e enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo, louvado seja Deus, o Espírito Santo pode estar em todo lugar, e ele está em todo lugar ao mesmo instante, no mesmo momento. Já Jesus no corpo físico não podia. Então, é melhor para nós hoje do que foi para os discípulos. Mas tem muitos cristãos que dizem, eu queria ser do tempo de Jesus, que via ele pessoalmente e tal, e tal, e tal. Era muito bom, mas melhor é esse nosso tempo agora. Por quê? Porque o Senhor Jesus não está conosco fisicamente, mas ele enviou o Espírito da verdade, o Consolador, o Paracletos, louvado seja Deus, que está em todo o lugar, onde tiver seguidores dele, pessoas praticando a sua palavra, ele está com esses milhares e milhares de cristãos em todo o mundo, louvado seja Deus. Porque Jesus no céu, meus amados irmãos, poderia trabalhar através do Espírito Santo em qualquer lugar na terra. E ele, quando estava aqui na terra, no corpo físico, não podia, louvado seja Deus. Ele podia estar num canto, depois se deslocava dali, ia para outro canto, mas já não estava aqui onde ele estava. E agora não. Onde tiver cristão no mundo praticando a palavra, o Espírito Santo está com esse cristão, louvado seja Deus, ajudando a esse cristão, louvado seja Deus, a fazer a obra de Deus, bendito seja o nome de Jesus. Então é muito bom, né? Louvado seja Deus, que promessa maravilhosa. Então eu e você vejam o quanto é bom obedecer a palavra de Deus, guardar os seus santos mandamentos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E Deus abençoe, meus amados irmãos, a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que Deus falou com você neste momento, através dessa palavra, nesse vídeo. Louvado seja Deus. Está vendo como foi bom você ter parado para ouvir essa mensagem? Louvado seja Deus. O quanto você aprendeu, eu não disse no início que nessa mensagem tinha muito conteúdo, tinha muito material para nós aprendermos? Louvado seja Deus. Então, glorifique e exalte o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso, e falou o seu coração. Porque eu preguei, o homem prega, mas quem falou com você foi Deus. Louvado seja Deus. E se você gostou dessa mensagem, divulgue esse trabalho. Louvado seja Deus. Se você ainda não se assinou nesse canal, louvado seja Deus, seja um assinante, se inscreva nesse canal, Pastor Givanildo Costa, louvado seja Deus. Eu estou enviando mensagens todas as segundas, todas as quartas e todas as sextas, 3 vezes por semana, tá certo? Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se você quiser deixar o link, deixe, e Deus vai te recompensar, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor. E até a próxima, meus queridos.